nos próximos capítulos da novela A Gata. Algumas horas mais tarde, Paulo é transferido para a penitenciária. Na casa de Silencioso, Jacira e Mercedes conversam sobre o que aconteceu. A empregada diz que as duas deveriam tentar descobrir quem poderia querer o italiano morto. Jacira diz que vai voltar até a pizzaria e tentar falar com Lupe, pois ele poderá dizer se Domênico tem algum inimigo. Silencioso diz que a polícia continua achando que Paulo é culpado. Esmeralda insiste em depor, mas Mercedes manda a moça ir brincar com os filhos e se acalmar um pouco. A moça descobre ainda que, se o rapaz for julgado culpado, vai apodrecer na cadeia, e a moça lembra que o mesmo aconteceu com o Marquês, há alguns anos. Neste meio tempo, no presídio, Paulo encontra Centavinho, que quer saber o que o cunhado está fazendo ali. O rapaz diz que é uma longa história e as coisas estão muito complicadas para o seu lado. Na mansão, Fernando vai até o quarto para ver a esposa e lhe dar um presente. O homem aproveita para dizer a Virgínia que ela é uma vítima inocente naquela família de ladrões e que ela é muito bem-vinda à sua casa, pois a considera como uma filha. Neste meio tempo, Damião chega em casa e diz que a situação de Paulo não é muito boa e que acabaram de transferir o rapaz para a penitenciária. Esmeralda se desespera mais ainda. Do outro lado da cidade, Rita está prestando o seu depoimento e diz que Paulo ameaçou matar o italiano bem na sua frente. Ela ainda acrescenta que o rapaz tinha um verdadeiro ódio do pizzaiolo. Enquanto isso, Damião avisa a Fernando que o caso de Paulo é muito difícil e que quando estava saindo da delegacia, viu Rita chegando para depor. O rapaz acha que a velha com certeza foi falar mal de Paulo para o delegado. A conversa dos dois é interrompida por Mariano, que entra sem cerimônia na casa do vizinho, pedindo a Damião que o inclua na lista de advogados que estão atendendo Paulo, pois não conseguiu entrar na penitenciária para ver seu irmão. E na cadeia, Centavinho trata de mostrar a Paulo que o lugar é um inferno. Neste exato momento, um dos bandidos dá um stop nos dois presos e os ameaçam, dizendo que o riquinho vai ter que entrar com uma grana, se quiser ficar em paz ali. Centavinho enfrenta o sujeito e diz que os dois já tinham se acertado, mas Paulo diz que se querem dinheiro, ele vai conseguir. Porém, tem uma exigência. Ele quer se acertar com Cuco, mas sozinhos. Neste meio tempo, Fernando avisa Damião que precisa sair. Mariano percebe que o sujeito não está passando muito bem, mas ele diz que só precisa ir para casa e avisa que assim que Paulo for solto, vai permitir que ele se case com Esmeralda. E na cadeia, Paulo consegue desafiar os outros presidiários e se livrar deles. Centavinho avisa que os caras são muito perigosos e agradece ao amigo por ter salvo a sua pele. Paulo revela ao colega de prisão que jamais vai amar alguém como ama Esmeralda. E na casa da moça, Virgínia explica que as autoridades estão achando que seus pais inventaram um roubo, pois na noite anterior, entraram na casa e levaram tudo. Esmeralda lembra da hora que viu Inês e Garibaldo saindo da vizinha quando chegou com Jacira à casa do Silencioso, na noite anterior. Virgínia explica ainda que Lorena conseguiu arrancar a máscara de uma moça que fazia parte do bando e arranhou a cara dela. A garota diz que tem certeza que os pais armaram tudo antes do embargo, para evitarem perder tudo. Desconfiada, Esmeralda diz à cunhada que provavelmente, desta vez, os pais de Virgínia podem estar falando a verdade. Enquanto isso, no escritório, Damião lembra a Fernando que, se Paulo se casar com Esmeralda, poderá prejudicar a ação contra seu pai. Porém, Silencioso diz que não vai mudar de ideia e vai lidar com Augusto diretamente. Minutos depois, Mariano chega em casa, atendendo a um chamado da mãe. Augusto diz ao filho que a prisão de Paulo tem a ver com a vingança de Silencioso. Mariano e Lorena acham que o velho tá viajando, mas o velho argumenta que o vizinho só vai parar depois que ver todos os Martínez Negrete mortos, e ainda culpa Paulo pela sua prisão. Na casa ao lado, Fernando conta a Esmeralda que Damião já saiu para levar o pedido de soltura provisória de Paulo ao tribunal. A moça fica agradecida, mas ele diz que Gata não precisa agradecer, pois ela e os filhos levaram a alegria de volta àquela casa. Algumas horas mais tarde, Mariano finalmente consegue encontrar com o irmão no presídio. O rapaz conta que conseguiu participar da equipe de advogados de defesa de Paulo porque não confia em Fernando. Ele pergunta mais uma vez se o marido de Esmeralda disparou ou não a arma que atingiu o italiano, e Paulo se irrita, reafirmando sua inocência. Mariano aproveita a oportunidade para dizer ao irmão que deve se afastar de Esmeralda. Paulo fica irritado com a proposta do irmão e diz que ele está pedindo que o rapaz se afaste também dos gêmeos, e isto ele não vai fazer. Porém, ele insiste e lembra que o amor dos dois é impossível, pois o pai da moça é o Silencioso, e o homem tem um ódio mortal da família Martínez Negrete. Mas Paulo deixa claro que Esmeralda e os filhos são a sua vida,
e que se o irmão foi até ali para falar mal da moça, pode ir embora e não precisa mais voltar. E na casa do silencioso, o homem conta a Esmeralda que decidiu ajudar o casal e deixa claro que seu inimigo é Augusto e não os filhos dele. Por isso, vai fazer de tudo para ajudar Paulo e diz que espera que o rapaz realmente ame sua filha e seus netos. Logo depois que sai do presídio, Mariano liga para Gisela e marca um encontro com ela na galeria. Minutos depois, ele chega, muito nervoso, e diz que não consegue se acalmar, pois tem muitos sentimentos contraditórios. O rapaz resolve contar que Silencioso decidiu ajudar seu irmão, para que ele e Esmeralda fiquem juntos. Gisela coloca os pingos nos is e verbaliza pela primeira vez que ela está apaixonada por Paulo, e ele pela Esmeralda. Por isso, quer que o irmão continue trancado na cadeia. O rapaz avisa que tem todas as armas para que isto aconteça, mas está na maior dúvida porque foi o primeiro a criticar as atitudes dos seus pais. A dona da galeria diz que ele não pode fazer uma coisa destas, pois os gêmeos não podem crescer sem o pai. Mas o advogado revela que está fazendo tudo por egoísmo, mas não consegue ter paz em sua consciência por ter que tomar atitudes parecidas com a de seus pais. Gisela tenta colocar a culpa em Gata, mas o rapaz encerra a conversa, dizendo que ela foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida e na vida de seu irmão. No lixão, Rita encontra o saco com o fruto do roubo de Inês, mas a moça chega bem na hora e diz para a avó não mexer em suas coisas. Indignada, ela quer saber o que tem ali, mas a moça não conta. Segundos depois, a velha recebe a visita de Fernando, dizendo que precisa muito conversar com ela. Pela manhã, bem cedo, Esmeralda avisa a Mercedes que vai sair, mas a empregada diz que a moça não vai a lugar nenhum sem antes tomar café. Perla aparece com sua boneca e diz que fica feliz em ver a gata se alimentando. Mercedes conta que Fernando e Jacira saíram mais cedo para tentar resolver a situação de Paulo. Neste meio tempo, Jacira encontra Lupe na praça da cidade. Os dois conversam sobre a situação de Domênico, e o rapaz conta que o chefe está obcecado com Esmeralda, e a mulher revela que Paulo está na cadeia, culpado pela situação do italiano. Lupe diz que isso não é verdade, e Jacira agora quer saber como o rapaz tem tanta certeza disto. Enquanto isso, na casa de Rita, Fernando diz a ela que soube que foi chamada para testemunhar. A mulher afirma que só disse a verdade à polícia, mas o silencioso responde que tem certeza que ela quer prejudicar Paulo, e com certeza disse à polícia que o viu atirar no pizzaiolo. A mulher conta que não foi exatamente isto que ela disse, mas contou que o rapaz detesta Domênico. Fernando, irritado, diz à mulher que ela vai ser chamada novamente para depor e que ela vai desmentir o que disse à polícia. O homem ainda acusa a velha de ser culpada pelo que aconteceu com Paulo, pois ela nunca soube cuidar direito de Esmeralda, e confessa que sabe que a velha foi responsável por alimentar as esperanças do italiano em relação à garota, e avisa: "Eu não sou mais o Fernando que você conheceu. Agora sou o silencioso e não admito erros." Neste meio tempo, Jacira tenta tirar alguma coisa de Lupe, que diz que era seu dia de folga e não sabe de nada. A mulher conta que se não acharem o verdadeiro culpado, Paulo vai acabar pagando pelo crime que não cometeu. Do outro lado da cidade, Esmeralda espera na cadeia para ver Paulo. Finalmente o rapaz aparece e os dois se abraçam carinhosamente. O rapaz fica feliz em vê-la e os dois fazem juras de amor. No lixão, Inês briga novamente com Garibaldo. A moça está indignada e conta ao namorado que sua avó quase descobriu as joias escondidas no barraco. O rapaz revela que deixou os dólares com Casimiro e a garota fica com ainda mais raiva. Na cadeia, Paulo e Esmeralda fazem planos de se casar novamente, depois que ele for libertado. A moça diz que Fernando vai ajudar os dois e ainda conta que o homem agora é a favor do casamento dos dois. Enquanto isso, Mariano conta à mãe que conseguiu ver Paulo na cadeia e o irmão jura que é inocente. Porém, todas as provas até agora apontam ele como culpado. A mulher diz que ele deve manter Paulo longe de Esmeralda e manda o filho procurar por Gisela, pois ela pode ajudar. Na cadeia, quando Paulo já está se entendendo com Esmeralda, Gisela chega e avisa que vai visitá-lo todos os dias, enquanto ele estiver preso. Na casa, Mariano e Lorena discutem. A mulher diz que considera Gisela como sua filha. O rapaz diz que a filha dela se chama Virgínia, e a bruaca tem a coragem de dizer que foi a garota quem deu a combinação do cofre para os ladrões, para que eles pudessem assaltar a família. Mariano se irrita e diz que ela não pode falar assim de sua irmã, e ainda afirma que a garota jamais faria algo que prejudicasse a família. Mas Lorena avista a moça sendo penteada por Perla. A garota chora, lembrando que foi visitar Carlos, e o rapaz está muito deprimido.
Perla percebe que está sendo observada por Lorena e encara a mulher, mas diz para Virgínia que a vizinha é uma mulher má, pois pegou suas joias e suas flores. A garota revela que a vizinha é sua mãe e que por causa dela, Carlos está preso. Preso mesmo está Paulo, que cada vez mais se enreda no papo mole de Gisela. Ela chantageia o cara, dizendo que parece que ele não se importa com sua família, pois não deu a menor bola para a saúde do pai. A mulher tenta menosprezar Esmeralda, mas o rapaz defende a namorada. Os dois discutem e Gisela finalmente revela: "Você ainda não percebeu que nunca vai ser feliz ao lado desta mulher?" Enquanto isso, Gata revela a Jacira que acha que a pessoa que atirou no italiano fez isto com a intenção de ajudá-la porque o pizzaiolo estava tentando abusar dela. Jacira jura que vai encontrar o verdadeiro culpado. Esmeralda pede que a amiga tente descobrir alguma coisa com os vizinhos. Na cadeia, Gisela não cala a boca e continua falando mal de Esmeralda. O rapaz diz que ele ama a garota e afirma que ele não atirou no italiano, mas a nojenta não quer saber e continua falando na orelha do rapaz. Porém, o rapaz afirma que, quando sair da cadeia, vai voltar a morar com a esposa e os filhos. A visita termina. Do outro lado da cidade, Esmeralda se lembra das palavras de Gisela, quando a encontrou na cadeia. Rita chega e conta à Gata que Fernando esteve visitando e a ameaçou. A garota responde que foi bem merecido, mas avisa que está ali para saber de Inês. Rita conta que a neta está muito esquisita e que ela encontrou um saco na cama da moça, mas ela não deixou a avó ver o que tinha dentro. Esmeralda vai então conferir e descobre as joias que foram roubadas da casa de Lorena. Do outro lado do lixão, Inês diz que não pode ficar com as joias na casa de sua avó. Casimiro continua se negando a esconder o furto no bilhar. Inês desafia o chefão, dizendo que vai vender tudo e dividir, só que ele não vai ganhar nada. Depois que a garota sai, Casimiro avisa Garibaldo para ele controlar melhor a namorada, ou ele será obrigado a colocar a mocinha para dormir. No barraco de Rita, Esmeralda conta que aquelas joias foram roubadas na noite anterior da casa dos Martins Negrete. A moça diz ainda que, apesar de terem dado parte na polícia, ninguém levou a sério por causa do embargo. A garota avisa a velha que precisam devolver as joias imediatamente, para evitar que Inês se meta num problema ainda maior. Inês chega bem na hora e briga com Gata, tentando tirar o saco das mãos da garota. Finalmente, Esmeralda consegue conter a menina. Gata pega o saco com as joias e vai embora, dizendo que as duas ainda não terminaram de conversar. Inês reclama da atitude da moça para a avó, mas acaba levando um bofetão. A velha diz que deveria ter criado a neta com a mesma mão de ferro com que criou Gata, mas agora é tarde demais. Algumas horas mais tarde, Damião chega em casa e conta a Fernando que o juiz negou a soltura sob fiança de Paulo, por causa da ação que está sendo movida contra a família do rapaz, e avisa que a ação de penhora deve sair a qualquer momento. Neste meio tempo, Virgínia chega em casa para ver o pai. Lorena diz que a garota não é bem-vinda ali. Ela diz ao pai que estava com saudades dele, mas o velho manda a garota embora. Augusto diz que sabe que a garota é uma traidora e diz ainda que não tem mais filhos. O velho pede que a menina diga a Silencioso que ele não vai ter o gostinho de vê-lo acabado, pois vai morrer antes. Neste meio tempo, Esmeralda chega em casa e conta que Inês conseguiu todas as informações enganando Virgínia e que foram ela e seu bando que assaltaram os Martins Negrete. Gata revela ainda que conseguiu recuperar as joias, mas não o dinheiro. A moça explica que pretende devolver tudo, porém não vai acusar Inês. Segundos depois, Esmeralda leva o saco de joias para Lorena. A mulher acusa a garota que a moça deve estar envolvida em tudo isso e ameaça acusar Gata perante a justiça. Mariano se mete e diz que a mãe não vai fazer nada, porém ela não perde a oportunidade de humilhar o filho e diz que ele é uma decepção. De volta à casa, Esmeralda descobre que a liberdade sob fiança de Paulo foi negada. Damião explica que o juiz se baseou no depoimento do médico, que afirma que a vítima não tem condições de prestar depoimento. Damião explica que a investigação continua, mas a polícia já descartou a possibilidade de ter havido uma terceira pessoa no local. Esmeralda se desespera ainda mais e diz que ninguém acredita na inocência de Paulo. Mas o pior ainda está por vir. A moça descobre ainda que o futuro do seu amado está nas mãos de Domênico e que se ele morrer, a coisa pode ficar ainda pior. No dia seguinte, logo cedo, o oficial de justiça, acompanhado por Damião, chegam à casa dos Martins Negrete e dizem que estão ali para cumprir o embargo de todos os bens da família. Na casa ao lado, Esmeralda se junta a Perla para tomar café da manhã. A moça conta que vai ver Paulo mais tarde na prisão e vai levar Virgínia,
para ver centavinho. A mulher se oferece para cuidar das crianças e diz que o amor da garota e de Carlos, que se amam muito e que por causa dos obstáculos que têm enfrentado, estão mais unidos do que nunca. E na vizinha, Augusto ofende Damião e diz que o rapaz está esfregando seu diploma de advogado na sua cara e que ele é um pobre coitado. O rapaz entrega a ordem do juiz a Augusto, que atira o papel longe. Sem paciência, o oficial de justiça manda seus assistentes começarem o inventário dos bens que estão na casa, e Augusto quer saber quais foram exatamente os bens embargados. O homem responde que foram todos os que estão em nome de Augusto Martínez Negrete, de propriedades até as joias. Lorena se irrita e diz que não existe nenhuma joia na casa, pois foram assaltados e que levaram tudo. Garibaldo vai contar a Inês que Casimiro já encontrou comprador para as joias, mas fica sabendo que Gata descobriu tudo e levou o material de volta para seu dono. Furioso, o rapaz avisa a Rita que a moça exagerou e acabou de ganhar muitos inimigos. Enquanto isso, Lorena está tendo um piti e diz que não arreda o pé da mansão. O marido avisa que não há nada que possa ser feito e manda a mulher sair da casa. Alguns segundos depois, Gisela chega e pergunta o que está acontecendo. Ela descobre a busca e apreensão e pergunta se não há nada o que se possa fazer, mas Damião responde que é uma ordem judicial. No lixão, o bicho tá pegando entre Inês e Casimiro. O homem diz que não quer saber de historinha, e ela vai ter que pagar pelas joias que sumiram. A garota revida e o chefão parte pra cima da moça, mas Garibaldo o impede, dizendo que o cara passou dos limites. Horas mais tarde, Damião comunica a Augusto e Lorena que terminaram o inventário e que aquela casa, inclusive, também está embargada, avisando que as outras propriedades embargadas serão comunicadas por ofício. Gisela diz que os dois não estão sozinhos e vai ver Paulo na cadeia. Lorena resolve abrir o coração e pergunta do que adiantou todas as mentiras e toda a experiência dele, se agora estão na merda. O homem se defende, dizendo que quando os dois se casaram não tinham nada, mas ele construiu um nome e um legado, ainda lembrando que a mulher não tem direito de reclamar, pois ela também aceitou. Lorena grita que não quer viver na miséria. Ela sobe correndo e pega todas as joias, dizendo que ninguém vai levar suas joias. O marido olha a loucura da mulher, sem acreditar no que está vendo. A doida coloca tudo no pescoço, mas o homem, cheio de ódio, se levanta da cadeira. Lorena descobre que o marido está melhor do que aparenta, e ele jura que apenas perdeu uma batalha, mas não a guerra. No lixão, a briga entre Garibaldo e Casimiro está cada vez mais violenta. O chefão quebra uma garrafa e parte para cima do rapaz, que se defende com um chute e acaba matando o bandido. Neste meio tempo, Fernando manda Damião procurar um depósito e colocar tudo o que foi embarcado no local, pois não confia em Augusto e acha que alguma coisa pode sumir. Porém, avisa o rapaz que no passado, quando os Martínez Negrete roubaram tudo, o deixaram apenas com a roupa do corpo.